Há certas verdades que acreditamos entender, coisas que achamos que controlamos, que compreendemos o funcionamento do mundo, que sabemos o que é certo e errado. Imaginamos que sabemos o que Deus deseja de nós. Desde muito jovem, fui ensinado que dar a Deus era um dever sagrado, o dízimo, 10% da minha renda. Disseram-me que isso era um ato de obediência, uma demonstração de fé. Deus abençoa aqueles que dão, me disseram repetidamente. Então, ano após ano, sem questionar, eu dava a minha parte. Mas eu não era um homem de fé. Eu era um homem de razão, de ciência. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica. Eu não acreditava em bênçãos divinas ou destino. Eu acreditava em números, em evidências, em dados. Isso foi até o dia em que morri. Meu nome é Daniel Wright. Tenho 39 anos e sou antropólogo. Passei minha vida explorando terras distantes, mergulhando em culturas antigas e buscando respostas nas crenças dos povos indígenas. No entanto, apesar de tudo que testemunhei, nada poderia ter-me preparado para a verdade avassaladora que estava prestes a me consumir. Era um dia sufocante no Outback australiano, o coração implacável de um continente implacável. Eu estava lá para estudar os ritos sagrados do povo aborígene, para mergulhar em seu mundo de lendas e superstições, coisas que sempre achei fascinantes, mas sem fundamento. E ainda assim, naquele deserto severo de poeira vermelha e sol implacável, eu me tornei parte da lenda. Eu me vi vagando por uma floresta árida, lado a lado com Leon, um ancião da tribo. Ele estava-me guiando para um lugar sagrado, onde ele me disse que o espírito falava com os homens. Eu não acreditei nele. Interiormente, eu zombei, enquanto obedientemente anotava cada palavra no meu caderno. Então, sem aviso, uma dor aguda queimou meu tornozelo, feroz como fogo. Olhei para baixo e vi uma cobra marrom oriental, a segunda mais venenosa do mundo, deslizando de volta para as rochas. O veneno já havia entrado na minha corrente sanguínea. Meu coração disparou e minha respiração ficou superficial. Eu tinha apenas alguns minutos de vida. Caí de joelhos, o mundo girando ao meu redor. Leon agarrou meus ombros, murmurando palavras em sua língua. Tentei resistir, ficar alerta, mas minha força estava desaparecendo. O céu escureceu, meu corpo ficou dormente e minha alma mergulhou em um abismo muito além do que eu poderia imaginar. Enquanto eu caía, um único pensamento passou pela minha mente: estou prestes a morrer. Então, tudo ficou escuro. Mas esta não era uma escuridão fria e opressiva. Era como se eu tivesse sido envolvido em um cobertor quente e reconfortante, uma paz que eu nunca tinha conhecido antes. Quando recuperei a consciência, me vi transcendendo as limitações da minha forma física. Entrei em um reino além das palavras, mas uma profunda clareza me cercava. Uma luz vibrante e dinâmica me banhou em amor incondicional. Não era apenas um lugar, mas uma força, uma essência que preenchia tudo ao meu redor. Uma sensação de conforto tomou conta de mim, como se eu tivesse retornado a um espaço sagrado depois de vagar por eras. E então eu o vi, a presença divina. Ele estava diante de mim, radiante e imponente, mas exalando suavidade e convite. Seu olhar, era diferente de tudo que eu já tinha experimentado. Estava cheio de amor sem limites, atemporal e infinito, mas tingido com uma tristeza tão profunda que ressoou dentro do meu âmago. Não havia necessidade de palavras, eu o conheci instantaneamente, e entendi que ele conhecia cada detalhe do meu ser. Caí de joelhos, sem palavras. Um nó se formou na minha garganta, não de medo, mas da percepção avassaladora de que eu estava diante de algo além da compreensão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, uma explosão de emoção que eu não conseguia conter. Ele se aproximou, gentilmente me levantando. Seu toque não era deste mundo, transcendia o físico, alcançando a própria essência do meu coração, minha alma, meu ser. Não tenha medo, Daniel, ele disse, sua voz um sussurro suave e harmonioso que ressoou dentro da minha alma. Eu te trouxe aqui com um propósito. Senhor, as palavras me faltaram. Eu atravessei. Eu perdi meu caminho. Eu sou indigno de estar em sua presença. Sua expressão se suavizou com compreensão e compaixão. Não, você está muito vivo, mas há uma grande revelação que devo compartilhar com você. Uma experiência poderosa aguarda, uma que o inspirará a levar sua essência aos outros quando retornar. Este momento é passageiro, e muitas almas não estão preparadas. Uma mistura de medo e antecipação encheu meu coração. Com um gesto sutil, Jesus transformou o mundo ao nosso redor. A luz ofuscante suavizou e, de repente, eu estava pairando sobre a terra. A vista era de tirar o fôlego, montanhas imponentes, vastos oceanos e cidades extensas cheias da vitalidade da humanidade. Mas não era apenas uma experiência visual, era como se eu pudesse sentir o pulso do próprio planeta, o sofrimento e a alegria, as esperanças e o desgosto. Então, a terra começou a tremer.
Não foi apenas um terremoto, foi um tremor profundo e interno, como se a própria terra estivesse em tumulto. Testemunhei a queda de cidades, a destruição de pontes e pessoas fugindo em pânico. O céu escureceu, e uma energia inquietante encheu o ar. Qual é o significado disto, divino? Perguntei, minha voz tremendo. Por que esta devastação? A terra carrega o peso de suas transgressões, Jesus respondeu com reverência. Mas este não é meu julgamento. É um chamado à iluminação. É um convite para meu povo retornar a mim, embora poucos respondam. Alguns despertarão, outros cairão mais longe. Ele gesticulou em direção a grupos de almas, ajoelhadas em reverência em meio aos destroços. Suas mãos estavam unidas em prece, e um brilho suave e etéreo as cercava. Elas estavam intocadas pelo caos, envoltas em uma aura sagrada. Estes são meus fiéis, disse Jesus. Eles são aqueles que acreditam em mim, que respondem ao meu chamado. Agora olhe para os outros. Vi indivíduos levantando suas vozes em desafio, seus rostos contorcidos de raiva. Estes, ele continuou, são aqueles que se apegam ao seu orgulho, que se afastam da minha orientação. Sua fúria os consome, e seus espíritos endurecem. Uma tristeza profunda encheu meu coração enquanto eu observava. Em meio à destruição, algumas almas irradiavam fé, sua luz inabalável, enquanto outras afundavam mais profundamente na escuridão. Daniel, Jesus falou gentilmente, colocando sua mão em meu ombro. Você é chamado para compartilhar o que viu, para guiar meu povo com cuidado. Embora os momentos possam ser breves, minha compaixão está sempre ao alcance daqueles que realmente a buscam. A visão mudou mais uma vez, e me vi cercado por almas de todos os cantos do mundo. Mas havia um peso no ar. Seus rostos estavam pálidos, seus olhos desprovidos de vida, como se carregassem um fardo invisível. Uma presença, escura e opressiva, pairava sobre eles. O que está acontecendo aqui? Perguntei, sentindo uma sensação de desconforto tomando conta de mim. Jesus estendeu a mão em direção às almas. Estes são os que perderam de vista. O verdadeiro significado do jejum, disse ele, com a voz pesada de tristeza. Eles negligenciaram uma parte crucial de sua jornada espiritual. Observe-os atentamente, Daniel, pois esta é a consequência de um coração que se desviou. Suas palavras me atingiram com força profunda. Naquele momento, percebi que meu entendimento do jejum tinha sido superficial, meramente um ritual, não uma prática espiritual profunda. Olhando para essas almas, senti um desejo dolorido dentro de mim, não por comida, mas por uma conexão com o divino. Jejum, continuou Jesus, não é simplesmente sobre sacrifício. É um profundo ato de amor, uma maneira de transcender o mundano e sintonizar-se com os sussurros do Criador. No entanto, muitos o veem como ultrapassado, como um ato sem sentido. A cena mudou novamente, revelando outros que jejuavam com verdadeira devoção. Seus corações brilhavam com fé e humildade, seus rostos serenos e cheios de paz. Eles se ajoelhavam em reverência, oferecendo seus jejuns como um presente sagrado, não uma obrigação penosa. Então havia aqueles que jejuavam mecanicamente, movidos pela rotina ou interesse próprio. Sua luz era fraca, suas orações caíam no vazio, incapazes de alcançar o divino. Daniel, disse Jesus, quero que meu povo entenda que o jejum não é apenas um ato. É um caminho para limpar o coração, dissolver o ego e experimentar a unidade com o divino. Quando meus filhos jejuam com fé verdadeira, seus espíritos são transformados, e eu posso trabalhar através deles. Um peso se instalou em meu peito. Eu também tinha visto o jejum como um dever, uma tarefa a ser realizada para ser um bom cristão. Mas agora eu entendia, era uma conexão, um portal para o divino. Transmita esta mensagem, Daniel, disse Jesus, seu olhar intenso. Ensine-os a jejuar com intenção, para que possam se conectar comigo em um nível mais profundo. A luz diminuiu mais uma vez, e eu vi um mundo desolado. A terra estava rachada e estéril, campos queimados pelo sol. À distância, vi uma reunião de almas necessitadas, mães segurando seus filhos famintos, homens com olhos vazios e mãos trêmulas buscando consolo. Fome, sussurrei, com a voz tensa. De fato, respondeu Jesus, mas isso não é apenas fome de comida. É uma seca da alma. Meu povo se afastou da essência da vida, e agora sofre as consequências. Enquanto eu observava, o desespero se transformou em caos. Almas lutavam por restos de comida, desesperadas e frenéticas. Vi uma jovem, delicada como uma respiração, segurando uma tigela vazia, seus olhos implorando por ajuda. Um homem se virou, incapaz de oferecer qualquer conforto a ela. A menina caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Presença divina, implorei, sobrecarregado pela cena diante de mim.
Porque eles devem suportar um sofrimento tão inimaginável. O olhar de Jesus encontrou o meu, e em seus olhos, vi uma profunda tristeza. Daniel, ele disse suavemente, isso reflete um mundo moldado pela ausência da minha presença. O pecado manchou cada canto da existência, até mesmo a própria terra sob seus pés. Mas em meio ao sofrimento, ainda há esperança. Muitos me procurarão em seus momentos de angústia, e eles perceberão que eu sou a fonte do verdadeiro sustento, a única fonte que pode verdadeiramente satisfazer suas necessidades mais profundas. Enquanto suas palavras permaneciam, um novo reino se abriu diante de mim. Eu me vi em uma habitação humilde, onde um círculo de almas devotas se reunia em torno de uma mesa sagrada. As provisões eram escassas, mas seus espíritos estavam unidos em unidade. Seus corações estavam elevados em fervorosa oração, buscando o favor divino com sinceridade. Enquanto eles compartilhavam o pão, algo extraordinário aconteceu. O alimento simples começou a se multiplicar, muito além do que os olhos podiam compreender. Todos estavam satisfeitos, seus rostos brilhando com paz e alegria. Estes, disse Jesus, são aqueles que depositam sua confiança em mim e seguem minha orientação. Mas aqueles que se apegam ao medo e se reúnem para seu próprio bem, acumulando seus recursos, descobrirão que perderam o que realmente importa. Uma energia poderosa se agitou dentro de mim. Qual é meu propósito, guia divino? Perguntei, sentindo um profundo anseio interior. Como posso ser útil a eles? Compartilhe a sabedoria que você recebeu, ele respondeu. Leve-os a confiar em mim, mesmo em seus momentos mais sombrios. Eu sou seu refúgio, sua força. À medida que a cena desaparecia, eu era erguido mais alto, pairando acima da terra. Desse ponto de vista, o mundo parecia pacífico, mas uma presença estranha e inquietante permanecia no ar. De repente, o mundo tremeu, e a tranquilidade foi substituída pelo caos. Cidades desabaram, estradas se separaram e almas se espalharam em desespero, buscando abrigo. Todos os símbolos do poder e domínio humanos ruíram em um instante. O barulho da destruição encheu o ar, os gritos das almas quebradas e quando pelo universo. Meu coração se despedaçou de medo. O que está acontecendo? Eu chorei, oprimido pela devastação. O mundo parecia sussurrar, Daniel, este mundo foi corrompido pela escuridão e anseia por restauração. Mas este não é meu julgamento, é um convite. Eu chamo meus amados para retornarem a mim. Em meio às ruínas, vi grupos de pessoas, curvando-se em humilde reverência. Cercados por um escudo radiante, eles permaneceram intocados pelo caos. Eles cantavam hinos, suas mãos erguidas em adoração, sua fé brilhando intensamente mesmo na hora mais escura. Estes são meus filhos, disse Jesus com um sorriso gentil. Eles construíram suas vidas sobre meus ensinamentos. Mas olha ali, ele gesticulou para outro grupo, seus rostos cheios de orgulho e desafio. Eles endureceram seus corações. Mesmo agora, eles se afastam de mim. Eu assisti com o coração pesado enquanto o contraste gritante entre os dois grupos se desenrolava. De um lado, a crença inabalável brilhava como um farol na noite. Do outro, arrogância e medo nublavam as almas daqueles que rejeitaram o chamado divino. Jesus se virou para mim, colocando uma mão em meu ombro. Daniel, ele disse gentilmente, você é chamado para guiar meu povo. Encoraje-os a construir suas vidas sobre minha verdade. Pois quando tudo o mais desaparecer, eu serei seu santuário eterno. À medida que a cena de um mundo despedaçado se dissolvia, eu me via em um reino estranho e inquietante. Parecia familiar, mas distorcido, como se eu estivesse testemunhando um reflexo distorcido da realidade. As pessoas andavam por caminhos, parecendo calmas, como se tudo estivesse bem. Mas, abaixo da superfície, uma tensão não dita persistia. Esta é a ilusão, explicou Jesus, sua voz cheia de profundidade. Muitos serão atraídos para falsas garantias, e o adversário trabalhará incansavelmente para desviá-los. Comecei a notar as dicas sutis ao meu redor. Telas luminosas exibiam mensagens de figuras carismáticas que falavam com palavras suaves, oferecendo promessas de unidade, riqueza e paz. Multidões se reuniam ao redor delas, acreditando que essas figuras tinham a chave para todos os seus problemas. Alguns até se ajoelhavam diante delas, como se esses líderes fossem divinos. Observei uma dessas figuras realizando uma cura milagrosa, fazendo a multidão explodir em admiração. Embora parecesse genuíno, uma sombra tênue parecia pairar sobre o ato, um aviso sutil de que algo estava errado. Não se deixem enganar pelas aparências, Jesus alertou. Essas figuras não são da minha essência. Embora possam parecer humildes e compassivas, sua verdadeira natureza está escondida sob um véu de ilusão. Seus feitos, embora extraordinários, escondem uma escuridão mais profunda. O adversário usa tais figuras para afastar as almas do caminho da verdade.
Testemunhei comunidades inteiras sendo despedaçadas. Grupos antes harmoniosos agora estavam divididos, com alguns atraídos por esses falsos líderes, acreditando que eles eram divinamente nomeados. Outros se apegaram às suas crenças, mas a tensão entre eles se tornou mais pronunciada. Como eles podem reconhecer a verdade, divino? Perguntei, sentindo a gravidade do momento. Aqueles que ouvem minha voz não serão desviados, respondeu Jesus. Mas muitos se afastaram, negligenciando meus ensinamentos, recusando-se a orar e deixando-se vulneráveis à influência do adversário. Ele apontou para uma família, reunida em volta de uma mesa, compartilhando orações e mergulhando nas Escrituras. Uma aura brilhante os cercava, sua devoção irradiando força. Então, ele se virou para outra família, absorta em suas telas, sua atenção consumida por distrações. Sua luz diminuiu, desaparecendo até que não existisse mais. Daniel, disse Jesus, seu tom carregado de convicção, você deve entregar esta mensagem. Encoraje meu povo a se apegar aos meus ensinamentos, a orar sem cessar e a buscar clareza na presença de diferentes espíritos. O adversário pode aparecer como uma fonte de luz, mas sua verdadeira natureza será exposta com o tempo. A cena mudou mais uma vez, levando-me a refletir sobre minha própria jornada. Cada momento da minha vida, cada escolha que fiz, se desdobrou diante de mim como se fosse um filme. Era como se eu estivesse vivenciando uma revelação divina, uma que revelasse as partes mais profundas do meu ser. Lembrei-me das vezes em que dei meu dízimo, sentindo um senso de dever e retidão, acreditando que esse ato me renderia favor aos olhos do divino. Mas, ao observar, percebi que minha oferta não veio de um lugar de amor. Veio do medo, um desejo de cumprir uma obrigação em vez de expressar verdadeira reverência. Jesus se aproximou de mim, seu olhar cheio de compaixão. Daniel, ele disse, você ainda não entendeu o verdadeiro significado. O dízimo não é meramente uma transação financeira, é uma expressão do coração. Não se trata de números, mas da sinceridade do seu amor e devoção. Suas palavras perfuraram minha alma. Eu pensei que apenas dar seria o suficiente, confessei, meus olhos se enchendo de lágrimas. Eu pensei que era o suficiente para ser visto como justo aos seus olhos. Eu não busco sua riqueza, Jesus disse calmamente, eu busco seu coração, sua confiança. A verdadeira doação é uma manifestação de amor, não um dever. Quando você dá de um lugar de obrigação, a essência do seu presente é diminuída. Ele me mostrou outros, alguns que deram com amor genuíno, seus espíritos brilhando com luz, e outros, como eu, que deram por rotina, sua luz fraca e desaparecendo. Daniel, Jesus disse com profunda intensidade, a verdadeira oferta não é uma transação. É um reflexo da sua fé em mim. Desejo que meu povo entenda essa verdade. Então, Jesus me levou a testemunhar outro momento, um que tocou meu coração profundamente. Em um lar humilde, uma família pobre se reunia ao redor de uma mesa. Embora seus recursos fossem escassos, eles ofereciam o pouco que tinham ao próximo. Seus corações transbordavam de gratidão, seu amor irradiava para fora, tocando todos ao redor deles e acendendo a esperança naqueles que recebiam sua generosidade. Então, Jesus me mostrou um homem rico que deu grandes somas, mas seu coração permaneceu duro e inflexível. Seus presentes vieram de um lugar de orgulho, um desejo por reconhecimento em vez de amor. A verdadeira doação nasce do amor, não de um desejo por aprovação, disse Jesus. Aqueles que compartilham com um coração altruísta são abençoados com abundância eterna. Ensina esta verdade, Daniel. Deixe-os saber que eu desejo seus corações, não suas riquezas. Conforme a luz se apagava, eu me vi mais uma vez envolto em um brilho brilhante. A figura diante de mim irradiava compaixão, seu propósito claro e inabalável. Daniel, ele disse, agora você despertou para a verdade. Você é chamado para retornar e compartilhar esta mensagem com o mundo. Leve-os a entender que a verdadeira devoção vai além dos rituais. Ela é encontrada em vidas totalmente rendidas a mim. Embora os momentos possam passar, meu amor permanece eterno. Se você chegou até aqui comigo, significa que esta história mexeu com algo profundo dentro de você. Isso não é acidente. Peço agora um pequeno ato, deixe um comentário com Amém ou o nome do seu país. Mais importante, compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas que possam precisar. Esta história pode ser a luz que alguém estava procurando. Deixe um like, inscreva-se no canal e me ajude a continuar esta missão. Se você se sentir motivado a me apoiar ainda mais, considere se tornar um membro do canal. Seu apoio me permite criar um conteúdo ainda mais autêntico e significativo. Obrigado pelo seu tempo. Que a verdade sempre o guie.